É um elenco que precisa, assim, de peças para pensar no que é o Grêmio, no tamanho do Grêmio, para ser competitivo. Mas, assim, enquanto isso, o Renato vai dando desculpas, enfim. Eu acho que é até desnecessário comentar a coletiva dele, que, pelo amor de Deus. Não, mas eu não sei se é desnecessário, não, porque eu achei grave a entrevista coletiva do Renato ontem. A gente pegou alguns trechos dessa entrevista pra... Assim, as entrevistas do Renato têm sido um pouco mais combativas nessa temporada. O Renato teve uma relação muito boa com a imprensa no Rio Grande do Sul por muito tempo. E nessa temporada, realmente, a situação, assim, ela tá cada vez pior. E eu tô com a sensação, sinceramente, de que não é o... É também o Renato, mas eu acho que resolveu-se que o Grêmio vai ter uma relação bélica com a imprensa. Porque o presidente Alberto Guerra deu entrevista 2 dias antes desse jogo. E também foi uma entrevista dizendo que tem jornalista que nasceu de chocadeira, nesse nível. Aqui, aspas do Renato Portaluppi depois do jogo de ontem, tá? Eu tô aqui por educação. Por mim, eu não daria mais entrevistas. Vocês não respeitam mais o profissional. Fica difícil trabalhar. Antes de ir embora, se atentem a esta parte. Antes de ir embora, vou deixar uns nomes pro nosso torcedor. Eu tô bem calmo, respondendo com educação. Se continuar essa invenção de notícias para tumultuar o ambiente do Grêmio, eu vou ser o primeiro a conversar com o presidente para não dar mais entrevistas. Vai vir o meu auxiliar. E segue. Se continuarem mentindo, eu vou dar nome aos bois. Vou chamar de mentiroso, covarde. Vocês também têm família. Andam por aí. E o torcedor conhece. Alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também. Não tenho medo de ninguém da imprensa. Respeito e sou profissional. Se forem profissional comigo. Se continuar inventando notícia, não vou mais dar entrevista. É um tom... E tudo de intimidação, porque... quase de ameaça, Vitor Sérgio. Não, tem ameaça ali também, ameaça, né? Assim, não que ele ameace, mas ele permite que alguém tenha a interpretação de que pode cobrar alguém na rua, pode cobrar a família de jornalista na rua. Acho que tudo começou quando saiu uma notícia que foi perguntada ao presidente do Grêmio sobre o Bright White ter ido à sala do presidente reclamar Tudo começou agora, né? Porque essa relação bélica, Renato essa já é do tempo... Essa resposta, quando Renato ele diz, quando diz está mentindo, é diretamente ligado a isso que foi noticiado, de que o Bright White teria ido à sala do presidente do Grêmio reclamar da falta de qualidade dos treinos da comissão técnica do Renato Gaúcho. Perfeito. E aí o Bright White ontem negou que tenha feito isso, e o presidente do Grêmio disse que isso nunca aconteceu, que o Bright White nunca foi à sala dele. Perfeito. Então ficou lá, então acho que isso é colocado. Independentemente de se a notícia é verdadeira ou inventada, se ela é verdadeira, ela precisa ser refutada, e se ela é inventada, o profissional precisa ser refutado, precisa ser questionado. Agora, esse tom de ameaça, de dar lista, de dar nome, é uma coisa que acho que é muito perigosa. Porque eu não sei como isso vai ser percebido pelo imbecil, pelo idiota. O idiota vai achar que ele pode falar, esse jornalista, ele pode ir lá, o filho dele estuda nessa escola, a mulher dele trabalha nesse coisa, e aí ele pode querer satisfação, e não é isso que deve ser feito. Então o Renato, com um tom de ameaça como esse, ele pode deixar de ter razão. Se a notícia é mentirosa, até ali ele tem razão. Ele pode deixar de ter razão ao querer invocar essa questão que pode atrapalhar e pode gerar violência. A gente sabe como é que a gente está na sociedade que a gente vive, né? Então, é muito perigoso. Recentemente o Renato foi confrontado num nível absurdo pelo José Alberto Andrade, numa coletiva, e o Renato ficou sem palavras. Tanto é que ele foi dizer do negócio de novo, de dinheiro, que não tinha nada a ver com a pergunta que o... Que é o Zé Alberto Andrade, que ele respeita muito, né? Não tinha nada a ver com o posicionamento correto do Zé Alberto Andrade, porque o Renato, quando bota assim, ele tá botando todo mundo no balaio, né? Exatamente. E no jornalismo tem jornalista bom, tem jornalista ruim, tem jornalista sério, tem jornalista mau caráter, como em todas as profissões, incluindo a de técnico de futebol. Então, assim, acho que quando ele bota todo mundo no mesmo balaio, ele prejudica os bons. Ele foi cobrado pelo Zé Alberto Andrade e ele botou a viola no saco. Então, assim, e agora ele partiu de novo para ofensiva, que se ele tinha razão com a questão do Bright White, ao fazer isso, eu acho que ele começa a perder razão.
O Renato, essa resposta, ela vem mais pesada quando ele é questionado em relação a qualidade do trabalho dele nesta temporada. E se ele... A pergunta do colega, do Rodrigo Oliveira, é se o Renato fosse presidente do clube, se ele renovaria com o Renato que faz o trabalho desta temporada. E o Renato vai para a linha de que ele é muito bom, ele é bom demais. E aí vai para outras questões e chega nesse tom na entrevista. Não é a primeira vez, o Renato já deu uma entrevista exclusiva esses dias para dizer que sabia que nessa temporada estava passando um pouco da linha em relação às respostas para a imprensa. E eu acho muito grave quando o Renato diz que alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também. É muito grave falar algo assim, independentemente de ser verdade ou não a notícia. Porque vão acontecer notícias reais que vão ser desmentidas. Também é verdade que vão acontecer notícias que não serão verdade e que podem ser desmentidas. Que foi exatamente o que aconteceu em um momento da entrevista, que foi o que aconteceu na hora que o Bright White foi questionado sobre isso depois do jogo, que foi o que aconteceu quando o presidente Alberto Guerra foi questionado sobre isso, mas o presidente Alberto Guerra passou um pouco da linha também quando falou que o colega teria nascido de chocadeira. Então, assim, é um fato, e o Renato tem razão quando ele fala que o Grêmio passou por algumas dificuldades na temporada. Porque não ter o seu estádio é uma dificuldade. Não ter o seu centro de treinamento é uma dificuldade. Não ter onde treinar, precisar viajar, precisar estar em outros lugares para jogar, é uma verdade que é uma dificuldade. Também é uma verdade que o trabalho do Renato nesta temporada é ruim. Já era ruim antes de acontecer as enchentes no Rio Grande do Sul, continuou sendo ruim depois das tragédias no Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui avaliando se o Renato é um bom ou um mau profissional. O Renato já fez bons trabalhos. O Renato faz este trabalho ruim. E eu acho que falta essa avaliação acontecer. E aí, ao invés de fazer essa autoavaliação, a avaliação, ela tenta ir para a narrativa, ela tenta ir para uma questão de nós contra eles. E isso funcionou por algum tempo. Funcionou, porque o torcedor, por muito tempo, também pelo tamanho do Renato, comprou o discurso dele. Só que o tempo foi passando. O torcedor foi entendendo que a questão não estava mais sendo nós contra eles. Estava sendo o futebol apresentado é ruim. O trabalho é ruim. As peças não estão rendendo. E isso não é definitivo para ninguém. Nem que os jogadores são ruins, nem que o Renato é um ruim técnico. É que este trabalho é ruim. Está ruim. E essa é a avaliação que precisa ser feita, ao invés de criar essa narrativa. E aí agora, pode ser que essa resposta do Renato, alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também, não tenha tanta repercussão, porque o torcedor não está comprando tanto mais o barulho do Renato. Porque se ainda tivesse, a gente podia ter graves problemas no Rio Grande do Sul. Então é bom que o Renato, ele saiba o tamanho que ele tem. É bom que ele saiba o tamanho que ele tem pro bem e pro mal. E quando ele faz isso aqui, que é intimidar sim, que é ameaçar sim, ele precisa ter noção das consequências que isso pode trazer e das consequências pros jornalistas que isso pode trazer. E é bom que a gente tenha Zé Alberto Andrade e tantos outros jornalistas no Rio Grande do Sul respeitados por todo mundo, pelo torcedor e pela imprensa, para que alguns consigam dar alguma resposta pro Renato. Porque não dá para ele falar algo nesse sentido e todo mundo achar normal. Né? É inacreditável o que acontece. Enfim, eu só acho que na aspas anterior, quando ele fala, quando eu for embora, pra mim já ficou claro que ele vai embora. Antes de ir embora. Antes de ir embora, vou deixar uns nomes pro nosso torcedor. Pra mim tá claro que o Renato vai embora no fim da temporada, e acho que isso já está definido. Tanto ele quanto a direção dizem que não. Eu acho que isso já está definido. Eu acho que se o Grêmio cair pra Série B, o Renato deveria continuar no clube. Acho que é o nome pra isso. Mas ele garante que não vai cair, então, se não cair de fato, pode-se pensar num novo nome para a próxima temporada. Mas é um trabalho ruim, certo, Giovana Kiel? Ai, cara, é difícil. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais perigosos para você ser jornalista. E isso tá chegando fortemente no esporte e me impressiona bastante. Eu não sei por que a gente resolveu... A gente não, né? Eu acho que a gente sabe mais ou menos por que você resolveu fazer isso. Ser contra jornalistas, porque jornalistas muitas vezes trazem fatos.